Olá, bom dia. Mais uma vez eu quero compartilhar com vocês uma palavra através deste vídeo. Hoje é domingo de Pentecostes. Pentecostes era a segunda festa anual da colheita, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E esta festa já era comemorada antes da vinda de Jesus, no Antigo Testamento. E na primeira festa de Pentecostes, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, teve um acontecimento extraordinário. O relato desse acontecimento está no livro de Atos, capítulo 2, seguintes. Naquele dia veio do céu um som como de um vento muito forte, e apareceram línguas como de fogo, as quais pousaram sobre os discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em seguida, Pedro, cheio do Espírito Santo, é capacitado a fazer a sua primeira pregação. A partir daquele dia, estava se formando a primeira igreja cristã. Não uma igreja feita de pedras ou madeira, com placa de denominação, mas uma igreja formada de pessoas que criam em Cristo e que foram capacitadas pelo Espírito Santo. O livro de Atos descreve esta igreja que se expandiu por todo o mundo daquela época, tendo como protagonista o apóstolo Paulo. Mais tarde, Paulo escreve uma carta à igreja que se formou na cidade de Corinto. E hoje eu quero compartilhar sobre o que Paulo fala a respeito dos dons a esta igreja de Corinto. E para falar desse tema, vamos imaginar que eu tivesse R$1 milhão. Uau, seria bom demais, não é? E que com esse valor eu tomasse a decisão de ajudar a minha família. E a ideia principal é que essa minha família fosse com esse valor bem-sucedida. E eu dividiria esses R$1 milhão em presentes, vários presentes. E em seguida eu escolheria, de acordo com a minha vontade, quais presentes cada um iria ganhar. Por exemplo, para minha mãe eu daria uns 5 presentes. Para o meu irmão, para um irmão meu, daria talvez 2 presentes. Para o outro 3, sei lá. Para o meu cunhado, daria uns 4. Para minha sobrinha, para o meu sobrinho, daria uns 3 presentes. E assim por diante. Todos iriam ganhar pelo menos 2 presentes. Teria alguma coisa de errado pensar em fazer isso? Os presentes eu poderia dar a quem eu quisesse. A minha livre escolha. Lembrando que o propósito maior seria o bem comum da família. Eu convido para vocês abrirem as suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 11. Nesse texto, Paulo diz que os dons que são presentes de Deus, eles são diversos, são tipos diferentes. Há diversidade nos serviços, diferentes tipos de ministério, há diversidade nas realizações, diferentes formas de atuação, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Observe nos versículos 4, 5 e 6 uma referência trinitária ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus e ao Deus Pai. Depois Paulo reforça que um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. E a manifestação dos dons do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, o bem comum da igreja. E por fim, Paulo diz que o Espírito distribui os dons a cada um individualmente, conforme ele quer. Resumindo essa parte,
Paulo diz que os dons são diferentes e que podem ser realizados de maneiras diferentes, mas o Espírito que capacita é o mesmo, e é Ele que opera em tudo e em todos. E quem dá os dons é Ele mesmo, e Ele dá conforme quer. Por quê? Porque Ele é soberano. Do versículo 8 ao versículo 10, nós temos uma lista de 9 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Aqui são citados 9 dons que eram importantes para aquela época e para aquele contexto. A Bíblia fala de outros dons, pelo menos de 30 dons diferentes. Nos nossos dias e no nosso contexto, com certeza os dons poderiam ser diferentes. Se pensarmos na nossa paróquia, precisamos, para o bem comum da igreja, pessoas com o dom da música, com o dom da pregação, do ensino, da oração, da visitação, da manutenção do patrimônio, da organização, da administração financeira, da contribuição financeira, com o dom de fazer, quem sabe, vídeos, contar histórias bíblicas, fazer teatro, dom da hospitalidade, do evangelismo, de fazer missão, de pastorear, enfim, existem muitos dons que nós também como paróquia precisamos. Mas em primeiro lugar e acima de tudo, o que todos nós precisamos é o dom do amor. Todas as pessoas que creem em Jesus recebem como presente dons para serem usados na igreja, para o bem comum da igreja de Cristo. Cada cristão tem pelo menos 2 dons. E eu pergunto a você, você sabe me dizer quais são os seus dons? Ou você acha que não tem dons? Se você crê em Cristo Jesus, então com certeza você também recebeu dons. E melhor do que saber quais são os seus dons, é usá-los para o bem comum da igreja, para a edificação da igreja de Cristo Jesus. E a minha pergunta final é: o que você tem feito com os dons que recebeu? Você tem colocado esses dons a serviço do reino de Deus? Para o bem comum da igreja? Espero que a sua resposta seja sim. Que o Senhor te capacite com os dons e que você seja encorajado, que você seja encorajada para colocá-los a serviço do Senhor. No mais, eu desejo a cada um de vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana e que o Espírito Santo guie os teus passos, os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas vontades e as tuas obras, ou seja, toda a sua vida.